Olá, tudo bem com você? Todos nós temos desejos. Desejos eles podem ser bons e também não. Mas quais são os desejos apropriados e inapropriados? Quais são os desejos que têm a aprovação de Deus? E quais são aqueles desejos que não têm a aprovação de Deus? Gênesis capítulo 29, versículo 20, nos diz assim: Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Aprendemos aqui neste versículo que alguns desejos requerem um investimento real de nós mesmos. As pessoas frequentemente perguntam a si mesmas se trabalhar muito tempo por algo que desejam, realmente vale a pena. Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, a mulher que ele amava. Depois de ser enganado, no dia de seu casamento, foi entregue à sua irmã, porque nem pensava em se casar. Depois de ser enganado, concordou trabalhar mais 7 anos para que pudesse casar com Raquel. Os objetivos e desejos mais importantes, como o amor, princípios, valem o esforço, o trabalho e a espera. Os filmes e a televisão criaram a ilusão de que as pessoas têm que esperar apenas cerca de 1 hora para solucionar seus problemas ou conseguir o que querem. Não caia nessa armadilha pensando que isso é verdade na vida real. A paciência é mais difícil quando mais necessitamos dela, mas é chave para alcançar nossos objetivos. Os nossos desejos não devem ir de contra, ao contrário, os desejos de Deus. Um desejo sincero de agradar a Deus traz como resultado o ajuste de seus desejos aos desejos de Deus. O Salmo 97, versículo 10, o salmista diz: Vós que amais o Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Você amará o que Deus ama quando seus desejos estiverem de acordo com os de Deus. E odiará o que ele odeia. Se você ama o Senhor, odiará o mal. Se você não despreza as ações de pessoas que se aproveitam de outras, se você admira pessoas que só prestam atenção a si mesmas, ou se você inverte as pessoas que progridem usando qualquer meio para chegar aos seus objetivos, então o seu desejo principal, meu amigo, na vida, não é agradar a Deus. Aprenda a amar os caminhos de Deus e odiar toda forma de mal. Não apenas os sinais óbvios, mas também os socialmente aceitáveis. Então, quais desejos estão em conflito? Quando os desejos estão em conflito, a escolha é a obediência a Deus. Como assim conflito? É quando você quer fazer a sua vontade, os seus desejos e os desejos de Deus. Atos capítulo 21, versículo 13, nos diz assim: Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Nós aprendemos aqui nesse versículo que Paulo e os seus discípulos, e os discípulos de Cristo, ali em Éfeso, eles não queriam que Paulo fosse para Jerusalém. E era vontade de Deus, era que Paulo fosse. Paulo sabia que seria aprisionado em Jerusalém, embora seus amigos implorassem que ele não fosse para lá. Paulo sabia que tinha que ir, porque Deus queria que ele fizesse isso. Ninguém gosta do sofrimento, mas um discípulo
que ama a Deus quer, acima de tudo, adorar a Deus, fazer a sua vontade. O nosso desejo como servos, filhos, discípulos de Cristo, é de agradar a Deus. Deve superar o nosso desejo de evitar dificuldades, sofrimentos. Se realmente quisermos fazer a vontade de Deus, devemos aceitar tudo o que vem com ela, até mesmo a dor, a tristeza, as lágrimas. Então poderemos dizer como Paulo: faça-se, Senhor, a vontade do Senhor. O Espírito Santo, meu amigo, ele reformulará os nossos desejos, para que estejam em conformidade com a vontade de Deus. Se os nossos corações não se modificarem, obedecer às regras de Deus, será algo desagradável e difícil. Então, estamos perdendo tempo. Nós não gostamos que nos digam como devemos viver. E logo dizemos, com maneira de rebelar-se, nos rebelamos, não. O Espírito Santo, no entanto, nos dá novos desejos. Ele nos ajuda a querer obedecer a Deus. Com novos corações, descobrimos que servir a Deus é nossa maior alegria. Então, meu amado, e o que são desejos inapropriados? O que acontece quando os nossos desejos se chocam contra os desejos de Deus? Na verdade, nós precisamos da ajuda de Deus para solucionar esses conflitos. Em Gálatas 5,17, Paulo descreve o seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, a carne e o espírito estão em constante briga. Paulo descreve duas forças aqui, a carne e o espírito, que estão dentro de nós. O Espírito Santo e a natureza pecadora. Os nossos maus desejos ou as inclinações. Paulo não está dizendo que essas forças são iguais. Jamais. Dizer que a carne é maior que o Espírito Santo, não. O Espírito Santo é infinitamente mais forte. Mas se confiarmos em nossa própria sabedoria, faremos escolhas erradas. Se tentarmos seguir o Espírito com o nosso esforço humano, fracassaremos. O nosso único caminho rumo à libertação de nossos maus desejos é a capacitação que vem do Espírito Santo. Devemos ignorar a tendência de seguir o nosso próprio caminho também. Todos nós temos maus desejos. Não podemos ignorá-los para que sigamos as orientações do Espírito Santo. Devemos lidar com eles. Quantas vezes você desejou uma coisa sabendo que aquilo ali não era certo? Quantas vezes você quis uma coisa, bateu o pé, e depois se arrependeu? Esses desejos incluem pecados óbvios, como imoralidade sexual, feitiçaria. Também inclui pecados menos óbvios, como ambição, egoísmo, ódio e ciúmes. As pessoas que ignoram tais pecados e se recusam a lidar com eles, revelam que não recebem o dom do Espírito Santo, que as dirige a uma vida transformada. E também, meu amado, os desejos descontrolados podem em si mesmos ser pecaminosos. A lei do Antigo Testamento dizia que é errado que uma pessoa tivesse relações com alguém, relações sexuais com alguém, que não fosse o seu cônjuge. Mas Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 28, diz: eu, porém, vos digo que qualquer que tentar numa mulher, tentar ou olhar para uma mulher, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, é adultério mental,
Cometemos adultério mental. Só de pensarmos. Isso é um pecado. Portanto, o pecado que Jesus enfatizou, que se o ato é errado, então a intenção também o é. Ser fiel a seu cônjuge, ao seu namorado, à sua namorada, com seu corpo, pensamentos, olhares, mas não ser fiel. Ser fiel com o corpo, mas não com a sua mente. Ser fiel com os olhos, mas não com os pensamentos. É romper a confiança tão vital para um casamento sólido, um namoro forte. Jesus está condenando o interesse natural, tá, meu amado? O sexo de homem para mulher no sexo oposto. Que Deus fez o sexo, mas o sexo para ser feito no casamento. Nem mesmo o desejo sexual saudável, mas o ocupar deliberado repetidamente com fantasias que seriam malignas se realizadas. Os desejos descontrolados, terminando, podem levar ao pecado. E pecado não agrada a Deus. Alguns pensam que se é os desejos de luxúria são pecado, porque uma pessoa não deveria ir em frente e concretizar também os atos de luxúria. Concretizar desejos pecaminosos é prejudicial de várias maneiras. Vejamos primeiro. Isso faz com que as pessoas desculpem o pecado em lugar de eliminá-lo. Segundo, destrói casamentos, relacionamentos. Terceiro, é uma rebelião deliberada contra a palavra de Deus. E quarto, sempre fere alguém, além de você mesmo, o próprio pecador. O desejo pecaminoso não é tão perigoso como uma ação pecaminosa. E é por isso que não deve ser concretizado. Ainda assim, o desejo pecaminoso é igualmente prejudicial para a justiça e a retidão. Se não controlados, meu amado, ou repreendidos, os desejos errados resultam em atos errados e afastam as pessoas de Deus. Então, meu amigo, meu amado, quais são os seus desejos? Eles são os desejos apropriados, que estão de acordo com a vontade de Deus? Ou são os desejos inapropriados, que estão de contra os desejos da vontade de Deus? Pense nesse dia de hoje. Quais têm sido as motivações do seu coração? Como tem sido o seu pensar do amanhecer até o entardecer? Do entardecer até você dormir? Qual tem sido os seus pensamentos? Quais têm sido os seus desejos, as suas vontades? Que Jesus nos ensine hoje a pensarmos, a desejar como Cristo. Que o Espírito da graça nos fortaleça e tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, de boa fama, amável, que se alguma virtude há ou algum louvor, nisso podemos pensar nesse dia de hoje e o nome do Senhor ser glorificado. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida nesse dia de hoje e sobre a tua casa.